Amados irmãos e irmãs, neste momento iremos dar início à santa reunião desta noite. E para isso eu venho a saudar a todos com a paz do Senhor. Saudação que faço em nome de Deus, da nossa Mãe Maria Santíssima, de Jesus, nosso eterno Salvador, assim como também da nossa santa e querida Vó Rosa, a quem tanto amamos e veneramos, do nosso amado profeta Santo Irmão Aldo, o supremo pastor de nossas almas. Crendo que todos vieram neste momento com o firme propósito de aprender, de compreender, de louvar, exaltar e glorificar a estes santos poderosos, através dos hinos cantados, através do inário, através até mesmo da nossa oração. Faça bom proveito desta santa reunião. Mantenham-se sempre em reverência, que todos estes santos celestiais, a quem tanto amamos e veneramos, no seu devido tempo, irá ajudar a todos nós. Amados irmãos e irmãs, amado apóstolo São Paulo, em carta aos Colossenses, disse: buscai as coisas do alto. E nós buscamos as coisas do alto através da oração. Por isso eu peço a todos que estão assentados para que fiquem de pé. Nós iremos fazer uma oração para darmos início à nossa reunião, de cabeças curvadas, mãos aos céus e olhos fechados, para não se distraírem em um ato de submissão. Assim oremos. Amantíssimo Deus, Pai soberano, Criador, louvamos o Teu nome por toda a sua honra, glória e louvor. Glorificamos a Ti, Jesus, nosso Senhor, e a santa e querida Vó Rosa, por toda a sua sabedoria, de sua grandeza, para com esta irmandade apostólica. Glorificamos e também louvamos a Ti, Santo Irmão Aldo, por tudo que tem feito, pela sua honra, por sua glória, para com esta santa igreja apostólica. Neste momento, estamos todos nós, os Teus filhos, em Teu templo, orando, rogando, suplicando por uma graça em nossa vida. Estaremos logo mais dando início a mais uma reunião em Teu louvor, juntamente a todos estes santos celestiais. Neste momento, vem o Senhor Deus pedir por aquelas pessoas que aqui não se puderam fazer presente. O Senhor sabe e conhece as dificuldades que os mesmos enfrentam. Muitos estão acamados, outros estão se dirigindo para esta santa reunião. Ajude-os para que os cheguem bem. Neste momento eu peço à Senhora que abençoe os Teus servos coristas, membros, diáconos e diaconisas, assim como também os Teus irmãos membros, que aqui estão unidos para mais esta santa reunião. Os mesmos já estão pedindo por pessoas de sua família. Também peço à Senhora Santa Vó que abençoe todo o tramitar dessa reunião, assim como também todos os santos e anjos que aqui estão presentes e estão abençoando a todos nós. Por isso, em louvor ao Teu nome, por toda a sua honra, glória, graça e louvor, eu dou essa reunião por iniciada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de toda a Trindade excelsa. Eu dou essa reunião por iniciada, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Iremos entoar de número 1, Igreja Forte. Por
todos poderão se assentar. Amados irmãos, passaremos agora a cantar alguns hinos do inário. Iremos cantar primeiramente de número 183, Anunciando a Salvação. Iremos cantar ainda de número 190, Promessa dos Céus. Assim
finalizando esta parte, iremos entoar de número 187, Se Tu Queres Vencer. Amém. Amados irmãos e irmãs, passaremos agora a ouvir as mensagens que serão cantadas pelos nossos irmãos do coral. Iremos primeiramente ouvir o hino CS 8, Ouve, ó povo, a voz do Senhor. Faminto
Ouviremos ainda a cargo do coral Ensinando e Progredindo, CS 283. A muitos corações, semeando o amor, libertando o sofredor e conquistando multidões. Vilas e cidades, em lugares tão distantes, lá no meio do sertão. Essa palavra está chegando, os humildes encontrando, eles dão da salvação. Cada vez mais conhecida, cada vez mais procurada pelo povo sofredor. Senhor.
Amém. Amados irmãos e irmãs, após essas lindas apresentações que o nosso coral acabou de realizar, iremos passar para um momento importante. Por isso eu convido aos irmãos toda a atenção neste momento. Nós iremos falar a respeito das ofertas. Ofertas estas que é uma forma de nós colaborarmos para com esta Igreja Santa. Uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor e a gratidão a todos estes santos poderosos. Santos estes que ajudam a reger esta Igreja hoje nos céus. E nós devemos fazer nossa parte aqui na terra, contribuindo, além de desenvolver os nossos ministérios. Amados irmãos, ofertar é um ato de amor, é saber e demonstrar que nós realmente estamos comprometidos para com esta obra, é mostrar que nós realmente entendemos qual é a nossa missão, que é levar esta mensagem a todos os cantos da terra, aonde muitos estão sedentos por uma mensagem santa, uma mensagem que liberta, que protege, a mesma mensagem que os irmãos têm a oportunidade de estar ouvindo neste momento. Amados irmãos, eu passo a ler esta mensagem que tem como título: A Igreja Apostólica precisa da sua colaboração e reconhecimento. Prezados irmãos e irmãs, sem a união e o esforço de todos os apostólicos, não pode haver progresso no trabalho da Igreja, pois tudo o que precisa ser feito para o crescimento da nossa obra se retarda. Quanto mais demoramos para pôr em prática os projetos e planos de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mais difícil ficará este crescimento e desenvolvimento que tanto precisamos. Daí, recomendamos que não se cansem de fazer o bem e ajudar sua igreja com boas ofertas e com os seus dízimos, sendo muito unidos e procurando sempre se esforçarem para nos ajudar a controlar a parte financeira de nossa igreja, para que não falte recursos para realizarmos os planos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos e irmãs, não tenham receio e nem dúvida em seus corações em contribuírem com muito mais esforço, com mais amor e mais despreendimento, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão nos dirigindo e estarão sempre intercedendo por todos diante de Deus, de Jesus e do poder celestial, para socorrê-los e ajudá-los a vencer na luta pela vida. Não temam, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possuem grandes planos para levar o bem, o progresso e o desenvolvimento a esta nação e todo o povo apostólico que lhes forem muito fiéis, obedientes, consagrados e santificados. Confie de todo o seu coração, pois se forem sempre fiéis e justos no seu viver, e souberem amar esta igreja e dar muito valor à mesma e aos ensinos e conselhos do Santo Irmão Aldo, a glória de Deus se manifestará com muito mais poder e será derramado bênçãos preciosas em nossas vidas. Creiam e confiem no que estamos lhe falando e façam prova deste grande poder e virtude que está sobre esta igreja e seu povo. Irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo continuam confiando em todos
os irmãos. Esperamos a sua compreensão e boa vontade em nos ajudar a vencermos esta situação que ainda estamos atravessando. Amados irmãos, aí está esta mensagem falando aos vossos nobres corações neste momento. Amados irmãos, como é do conhecimento dos irmãos, estará sendo realizado nesse próximo mês a festa do batismo e do aniversário do nosso amado profeta Santo Irmão Aldo. E uma grande quantidade de apostólicos se deslocam para participar daquelas festividades. E, como é do conhecimento dos irmãos, uma grande quantidade de pessoas também gera um certo gasto. Por isso, como os irmãos sabem e conhecem, as acomodações são muito boas, e isso tudo é devido ao esforço de muitos e muitos apostólicos, de todos nós os apostólicos, que ofertamos, e é preciso que nós possamos fazer um esforço maior, para podermos ofertar ainda mais. Por isso, amados irmãos e irmãs, nunca se esqueçam e façam sempre este voto de amor, este voto de gratidão a estes santos poderosos, através das nossas ofertas normais, ofertas especiais e dízimos. Porque desta maneira nós estamos demonstrando amor e gratidão a estes santos poderosos. E a igreja está precisando cada vez mais do esforço de cada irmão, porque a nossa obra continua crescendo exponencialmente. Por isso, amados irmãos, eu acredito que dificilmente nós conseguiríamos estar onde estamos hoje, realizando a nossa obra, como é do conhecimento dos irmãos, no continente africano, levando estas mensagens a todas aquelas pessoas que antes não tinham a mesma oportunidade que hoje têm, de estar cantando o hino de louvor, de estarem conhecendo constantemente a nossa igreja, a nossa obra. E isso tudo se deve do esforço de cada apostólico. Nunca se esqueçam disso e continue constantemente ofertando. Todos nós sabemos e conhecemos e temos o conhecimento dos encargos tributários que todos nós os apostólicos estamos passando, e isso acaba dificultando um pouco mais as ofertas dos nossos irmãos, mas Deus sabe e conhece, e no devido tempo está abençoando a todos aqueles apostólicos que se propõem a ofertar incondicionalmente, com muito amor em vossos corações. Amados irmãos e irmãs, neste momento eu faço uma oração em favor de vossas ofertas. Ó bendito Deus, Pai soberano, Maria Santíssima, Jesus bendito, Salvador, Santa Avó Rosa e amado profeta, Santo Irmão Aldo. Neste momento eu falei aos teus filhos a respeito das tuas ofertas, ofertas esta que ajuda a manter esta obra santa. Por isso, neste momento, eu peço ao Senhor que abençoe os trabalhos dos teus filhos, para que os mesmos possam ter sucesso em suas carreiras, além de que possam ajudar esta santa igreja. Que nunca lhes falte o pão de cada dia, que haja abundância em suas mesas. Santa e querida Avó Rosa, eu também peço a todos aqueles que estão desempregados. A senhora sabe e conhece a dificuldade que os mesmos enfrentam, irá ajudar os mesmos para que possam novamente estar ofertando e ajudando esta Santa Igreja Apostólica. Sabendo assim, essas ofertas estão consagradas para a sua obra em teu nome, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa reunião, nós iremos ouvir pela orquestra desta congregação o hino 44, Meu Ministério.
depois ainda Caminho Sem Pedras, CS 255. Não
Amados irmãos e irmãs, temos ainda uma apresentação, mas deixaremos para o final, após a mensagem. Neste momento, eu quero convidar os irmãos, porque eu tenho um aviso, principalmente aos membros do coral e do ministério. E eu gostaria, antes mesmo de passar para a mensagem principal, fazer uma leitura e uma breve observação a respeito desta mensagem. Estimados irmãos e irmãs, membros do Ministério Apostólico, de Obreiros e do Coral, comunicamos que, a partir desta data, todo membro do ministério que desobedecer à disciplina de nossa igreja, em todos os sentidos e principalmente com relação às suas vestes, dentro e fora da igreja, como algumas irmãs que estão usando calças compridas, shorts, vestidos curtos, desde que comprovado, serão convidados a deixar seu cargo do ministério e não participar mais do coral ou como diaconisa. Da mesma forma, os irmãos que estão se expondo à sociedade sem camisas, com barbas e cavanhaques, de shorts, serão convidados a deixar o cargo. Também avisamos aos membros do ministério e do coral que estão se expondo em redes sociais, com fotos e vídeos indecentes, conversas difamando a vida do seu irmão de fé ou do conselho deliberativo, também serão convidados a deixar o cargo. Amados irmãos, este aviso é de extrema relevância e importância nos tempos em que vivemos hoje, onde muitos estão desobedecendo, estão achando que é brincadeira servir a esta igreja apostólica, que, de certa forma, irão facilmente alcançar a glória de morar no reino dos céus. E não é assim que funciona. Precisamos fazer a nossa parte, reunião após reunião, e na nossa vida, no dia a dia, no nosso viver cotidiano. E o endurecimento dessas palavras não é simplesmente para poder forçar, mas principalmente para orientar a todos aqueles apostólicos que estão vivendo em indisciplina, que estão deixando para se converterem mais tarde. E, amados irmãos, nós não sabemos o que será de nós no dia de amanhã. Então, devemos viver de forma com que, se algum dia a gente vier a falecer, nós possamos alcançar a glória celestial. Porque nós estamos em um tempo digital, onde nós compartilhamos grande parte da nossa vida nas redes sociais. E às vezes, pode ser que um ou outro acabe compartilhando uma veste, um jeito de falar, e as pessoas aí de fora estão vendo, e muitas vezes falam, olha, aquele é apostólico. Quando é final de semana, ele está lá com a roupa, a moça está com a roupa comprida, o rapaz está portando-se como uma pessoa, como um apostólico. As pessoas veem e falam. E nós devemos dar exemplo para que as pessoas possam se espelhar em nós e que possam continuar seguindo a gente. Falar assim, olha, eu gosto muito da forma com que as pessoas se vestem naquela igreja, eles se vestem decentemente, eles têm uma mensagem bonita, para que dessa forma Deus também possa ouvir as nossas mensagens através do canto do coral, através do hino, através da regência, amados irmãos. É extremamente necessário que a gente comece a entender a isso, amados irmãos e irmãs. Eu passo agora a meditar sobre uma mensagem também relacionada a isso. Iremos meditar uma mensagem a respeito da desobediência. Desobediência esta que é nítida em nosso meio apostólico, em meio da irmandade apostólica. Talvez quando nós
nós pensamos na palavra desobediência, nos remete a desde o tempo que nós éramos crianças, em que nossos pais já começou a nos ensinar as regras de conduta. E sempre pedia que a gente fosse obediente e que obedecessem a eles. Da mesma forma, hoje se faz presente através da nossa disciplina e doutrina apostólica, a qual nós devemos obedecer de coração e com muito amor, porque a mesma só tem como principal função nos preparar para que nós possamos alcançar a glória celestial. Porque, amados, se não for este a nossa meta de alcançar e morar com Deus eternamente, em um lugar maravilhoso, no paraíso com Deus, qual que é a nossa missão aqui na terra se não for isso? Eu tenho certeza que dentro do íntimo de cada apostólico, todos nós temos esta missão para a nossa vida. E é necessário que nós estejamos atentos a isso, que nós nunca nos esqueçamos dessa missão, desta meta, e que isso nós façamos uma meta de vida, que nós nos empenhemos cada dia mais, para que um dia nós possamos ir morar com Deus. Amados irmãos, eu passo a ler esta mensagem. Desobediência. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, esta igreja foi criada para formar filhos de Deus. Portanto, devemos viver como aqueles que vivem na luz do caminho que é Cristo Jesus, fugindo da imoralidade e da indecência, tendo as qualidades que nos foram ensinadas pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Profeta Irmão Aldo. Temos observado que alguns irmãos não estão respeitando a doutrina e a disciplina de nossa amada igreja. Esqueceram e não cumprem os mandamentos de Deus, as regras de boa conduta e moral elevada que regem os princípios de nossa fé. Usam vestimentas inadequadas, comportamentos inconvenientes, se expõem nas redes sociais com comentários, fofocas e mentira, discutem e brigam por qualquer coisa que não é de seu agrado. Casais de namorados se expõem ao ridículo com atitudes inconvenientes e se deixam levar pelos prazeres da carne e da sedução. Famílias são destruídas por infidelidade e traição, entre outras atitudes que não combinam com o proceder de um filho de Deus. Alguns assim o fazem como desafio e desacato. Colocam em xeque muitas vezes a sua própria fé para dizer que, embora estando aqui num ambiente santo, tem o direito de fazer o que bem entende, se esquecendo do respeito e temor a Deus, dos valores da fé, honra e moralidade, e que a liberdade em excesso se transforma em libertinagem. Libertinagem nada mais é que o processo devasso que abusa da liberdade, ímpio, insubordinado, e que não é submisso a Deus, incrédulo e que se entrega aos prazeres da carne. São gestos que escandalizam a irmandade e a igreja perante a sociedade. Afirmamos em nossa fé que o maior tesouro que estamos buscando em nossa caminhada é a conquista do nosso galardão nos céus. E foi por isso que Jesus nos deu as regras doutrinárias e disciplinares como obras que nos acompanham até o juízo final, do qual ninguém escapa.
Eis como Jesus ensinou: cada qual é julgado segundo as suas obras, cada qual é responsável pela sua salvação. Quando nosso santo primaz disse que estamos preparados para representarmos a Deus como seus legítimos filhos, ele demonstrou confiança no povo apostólico e a esperança de que, dirigindo a igreja em espírito, como anjo de Deus, seus ensinos jamais seriam esquecidos. No entanto, vemos que alguns esqueceram ou se fazem de esquecidos dos seus ensinos para desobedecer com atitudes desagradáveis a Deus. Muitas vezes ainda convidam outros a participarem juntos destas desobediências. Estas pessoas que agem assim não são exemplos para seus irmãos, familiares e semelhantes. Lembre-se de que não é por acaso que fomos chamados para fazer parte do plano de salvação da Santa Vó Rosa. Não é por acaso que somos ensinados a ter consciência e fé. Não foi por acaso que nosso Senhor Jesus foi sacrificado para nos salvar. Não é por acaso que Ele alimenta nossa fé através do seu corpo e do seu sangue na Santa Comunhão. Existe um plano divino de redenção e salvação para a maior beleza da criação divina, o homem, que foi feito à imagem e semelhança do Criador. O preço da traição é muito alto, pois a desobediência, a indisciplina e o descaso à obra de salvação criada por Deus, lhes tiram o mérito e principalmente a bênção e a proteção celestial. Lembramos aqueles que assim agem, que como direção de nossa igreja, estamos trabalhando e lutando para conservar tudo que o santo irmão Aldo nos deixou. Inclusive suas mensagens e conselhos preciosos em nossos boletins. E queremos o bem de todos. Esta é a razão de estarmos relembrando e ensinando sobre este assunto muito importante nos dias de hoje, que é a valorização da fé através da obediência e consagração. Há um ditado que diz que a terra que recebe chuva é abençoada por Deus, pois produz frutos de boa qualidade e em abundância. Mas aquela que é formada por pedras, nada pode produzir. Assim são aqueles que, tendo todos os ensinos verdadeiros do Mestre Jesus, do Espírito Consolador e do Santo Pastor, obedecem por amor e recebem as bênçãos e proteções para ter uma vida feliz e próspera. Mas aqueles que não procuram dar frutos de obediência e amor são pedras que ficam pelo caminho, imóveis, estáticas, nada produzem, prejudicam o andamento da obra de Deus, pois podem se tornar em tropeços e obstáculos para a salvação de almas. Não é isso o que queremos para alguns irmãos apostólicos. Por isso, com amor em nosso coração, estamos aqui alertando e aconselhando para o seu bem e sua salvação. Como povo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fomos chamados por Deus para facilitar o caminho desta humanidade tão carente de paz, amor e união, e não para impedir a aproximação daqueles que admiram nossa obra e nosso exemplo de vida. Por isso, busquem a consciência moral e espiritual.
evitando todo o pecado e a imoralidade, e honrem o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, que é amar ao seu próximo como a si mesmo, dando um exemplo de filhos de Deus, sejam apostólicos, honrados e fiéis. Amados irmãos, esta mensagem tem como principal propósito, novamente eu digo, de alertar cada um de nós. Independente se nós estamos sim ou não vivendo em obediência, porque, amados irmãos, já faz alguns boletins que está sendo cobrado a respeito da doutrina e da disciplina, e isso se faz necessário cada vez mais, para que nós possamos entender a principal relevância destas ordens que nós recebemos, que é de preparação como filhos apostólicos. E muitas vezes, alguns levam na brincadeira. Muitos vêm para a igreja falando a respeito da disciplina, portam-se normalmente como um apostólico, como um filho de Deus. Mas aí fora na sociedade, vestem-se como quiser. Porque acham assim, os irmãos da igreja não vai ver eu assim mesmo, então não tem problema. Mas nós não devemos nos esconder das pessoas aqui da terra, porque Deus tudo vê. A nossa santa e querida avó Rosa e o nosso amado profeta santo irmão Aldo, através do poder da onisciência, da onipresença, podem ver tudo, amados irmãos. E isso tudo tem relevância em relação à nossa salvação. Tudo isso será pesado na balança da justiça. Porque, como foi dito aqui, cada qual é julgado, Jesus disse, cada qual é julgado segundo suas obras. Amados irmãos, faça uma pergunta para si mesmo, dentro do íntimo do seu coração, dentro da sua alma. Será que eu estou realizando boas obras aqui na terra? Será que se amanhã, se Deus resolver levar a minha vida para os céus, eu estarei preparado? Será que eu irei alcançar a principal meta que cada apostólico deve ter em sua vida, que é ir morar com Deus, com a Santa Avó Rosa, desenvolver um ministério no céu aos irmãos coristas, de cantar como anjos no reino dos céus? É uma indagação que nós devemos fazer para nós todos os nossos dias, e que nós devemos levar muito a sério. E muitas vezes, devemos também buscar a Deus em oração, orar todos os dias, quando se levantar, quando for se deitar, até mesmo durante as refeições, antes de almoçar ou jantar, e pedir a Deus entendimento, pedir a Ele, Senhor Deus, eu sei que eu não estou fazendo conforme a Tua obra, conforme os Teus ensinamentos, mas dê-me entendimento para que eu possa fazê-lo, para que eu possa compreender. E muitas vezes nós queremos receber uma graça muito grande em nossa vida, mas não estamos vivendo em obediência, estamos vivendo em indisciplina. E muitas vezes falam, aquele irmão ou aquela irmã estão sendo tão abençoados em sua vida, mas por quê? O que será que eu estou fazendo diferente, que eu não estou recebendo isso para a minha vida? O que será que aquela pessoa tem de melhor que eu não tenho? Amados irmãos, dizendo assim, isso desagrada muito ao nosso Deus, porque é tão bem ensinado, é de tão fácil compreensão, e é tão simples de seguir, de ser um apostólico, independente das lutas que nós temos todos os dias de nossa vida. Não é tão difícil ser apostólico, é bonito ser apostólico. É bonito estar bem vestido, é bonito dar uma boa palavra como apostólico.
Não é feio isso, irmãos apostólicos. Nós devemos fazer com que pessoas se espelhem em nós. Pessoas possam ver, falam, olha só, eu acho muito bonito, eu quero ser apostólico também. É nítido, muitos e muitas outras pessoas que passam a vir para a igreja apostólica, porque passam na frente da porta da igreja, ouvem o coral cantando um hino, e acham muito bonito aquela mensagem que está sendo cantada, e vêm para a igreja e ficam na igreja apostólica. E é importante, principalmente aos nossos irmãos membros do coral, regente, músicos, coristas, independente das funções que os mesmos exercem, que estejam consagrados para que esta mensagem possam passar sob esse teto e chegar até o trono de Deus. Cantar com muito amor no coração, com muita devoção, e crendo e acreditando que essas mensagens estão sendo ouvidas no reino dos céus, porque, irmãos, já foi dito em vários e outros boletins, a grande quantidade de anjos e santos poderosos que vêm até esta santa igreja, ouvir a nossa mensagem, e tudo eles observam, e tudo eles veem. Por isso, amados irmãos, não podemos nos esquecer disso jamais em nossa vida. Devemos manter-nos como os apostólicos, amados irmãos, para que, de certa forma, nós possamos dar continuidade à missão que foi legada de Jesus para a Santa Avó Rosa, da Santa Avó Rosa para o nosso amado profeta Santo Irmão Aldo, e agora para nós, os apostólicos. Hoje, o nosso amado profeta Santo Irmão Aldo e todos estes santos regem esta igreja em espírito do reino dos céus, e contam com o nosso esforço, de cada um de nós apostólico, desde criança, até mesmo os mais velhos, amados irmãos. E eu digo também a respeito dos pais, em preparar as crianças, porque, irmãos, grande quantidade das crianças hoje são consagradas, e os pais fazem, no momento da consagração da criança, um voto de preparar aquela criança para servir a Deus, de ensiná-la, e fazer principalmente que ela seja obediente à disciplina e doutrina da igreja. Isto é um compromisso muito grande, porque estamos falando de anjos do reino de Deus, porque as crianças até 5 anos de idade, elas são anjos, e se algumas vierem a falecer, elas irão, como foi dito no boletim a respeito da consagração, elas viram anjo nos céus e às vezes ganham até poder. Amados irmãos, então isto é um compromisso muito grande que o apostólico, o pai apostólico deve ter. E também a respeito dos que irão se batizar. Os pais também têm que ensinar e preparar o seu filho, porque também é um compromisso que o jovem faz com Deus. Crianças a partir de 12 anos já podem se batizar, como é do conhecimento dos irmãos, e eles fazem um compromisso de morrer para o mundo e viver somente para Deus. E não somente as crianças, juntamente com os jovens, muitas vezes fazem as coisas através da imitação. E às vezes o jovem que irá se batizar, ele vê alguma coisa na rede social, acha muito bonito, às vezes um trajar, e ele acaba achando aquilo bonito e quer se vestir daquela maneira. E é neste momento que os pais entram, aconselhando ao filho ou à filha sobre como devem se portar, que aquilo não agrada ao nosso Deus. Pode sim agradar aos olhos das pessoas aí fora, da humanidade, mas dificilmente do nosso Deus. E hoje, com o acesso muito fácil ao celular, a muitas redes sociais, até mesmo jogos extremamente violentos, que atrapalham no crescimento, no desenvolvimento da criança ou do jovem como apostólico, devemos estar atentos a isso, porque nem tudo que me é lícito me convém.
Nem tudo que está aí fora faz bem para a alma, para o espírito do apostólico. Então nós devemos saber discernir o que é bom e o que é mal. Amados irmãos, nós temos uma mensagem que ainda será cantada pelos nossos irmãos, antes mesmo de finalizarmos a nossa santa reunião desta noite. Iremos ouvir a cargo dos nossos irmãos do coral, Irmão Aldo, Precisamos do Senhor. CS 320.
Amém. Amados irmãos e irmãs, após esta linda apresentação dos nossos irmãos coralistas e músicos, iremos neste momento finalizar a nossa reunião desta noite, crendo que todos irão voltar para suas casas com a sua fé mais firme, mais confiante, de que entenderam, de que compreenderam esta mensagem santa e que irão levar para as suas vidas. Neste momento eu quero agradecer aos nossos irmãos do coral, coristas, músicos, regentes e adjuntos. Assim como também quero agradecer aos nossos irmãos diáconos e diaconisas que respectivamente desenvolveram os teus ministérios, servindo muito bem a esta reunião, desenvolvendo as suas funções. Também quero agradecer aos nossos irmãos membros por todo o silêncio e pela reverência durante toda esta santa reunião, a todos aqueles que mantiveram-se em reverência durante toda a reunião. Isto agrada muito ao nosso Deus, a nossa santa e querida Vó Rosa e o nosso amado profeta, Santo Irmão Aldo. Amados irmãos e irmãs, neste momento eu quero pedir a todos para que fiquem de pé. Nós iremos fazer uma oração a fim de finalizar esta reunião. De cabeças curvadas, mãos aos céus e olhos fechados, para não se distraírem, em reverência, assim oremos. Deus, Pai soberano, eterno, Criador, bendito Jesus, o Salvador e Redentor da humanidade, que deu-se em sacrifício por esta irmandade, por esta humanidade. Maria Santíssima, a quem tanto amamos e veneramos, por toda a sua honra, glória, graça e louvor, por dar a luz e ser a mãe do nosso bendito Jesus e por exercer juntamente com a nossa santa e querida Vó Rosa um galardão lindo, maravilhoso, que é abençoar, cuidar e preparar esta humanidade. Assim como também queremos prestar louvor ao nosso amado profeta Santo Irmão Aldo, o pastor de nossas almas. A este santo que tantos nós louvamos, adoramos e glorificamos por sua obra, pela pureza do teu ser. E glorificamos também a toda a Trindade excelsa. A estes santos poderosos, a estes anjos que estão presentes, que estiveram presentes durante todo o tramitar desta reunião, que vieram abençoar aos teus filhos apostólicos. Neste momento, eu quero pedir por aquelas pessoas que não puderam se fazer presente. O Senhor sabe e conhece a dificuldade que os mesmos enfrentam. Muitos estão em lugares longínquos, acamados, outros estão acamados em camas de hospitais, isto é, toda a irmandade apostólica, mas estiveram com suas mentes voltadas às reuniões que os mesmos deviam comparecer. E o Senhor, Deus Pai soberano Criador, através do seu poder, juntamente com Jesus, levou até eles a sua bênção celestial, porque são merecedores. Neste momento eu coloco minha mão sobre esta caixa de pedido de oração, apresentando ao Senhor Deus, nosso Pai soberano Criador, estes nomes que aqui foram depositados. Muitos estão pedindo por familiares, por amigos, pais que pedem por seus filhos, filhos que pedem por seus pais. O Senhor sabe e conhece o que os mesmos estão pedindo, rogando e suplicando. E que no seu devido tempo irão abençoar a todos aqueles conforme o merecimento de cada um. Bendito Deus, neste momento os teus filhos dispersam-se para suas casas. Eu peço ao Senhor que envie santos e anjos poderosos para que proteger os mesmos, para que os mesmos possam chegar bem em suas casas. Assim como também amanhã estarão dando início em suas atividades, em seus trabalhos, assim como também aquelas que são donas de casa,
que estão no preparo do lar e da família, que cuidam da família. Bendito Deus, abençoe-os constantemente, para que os mesmos possam ter entendimento e que os mesmos possam viver constantemente em oração, e para que no momento que os mesmos puderem pedir, possam lhes abençoar. Por isso, Deus, neste momento, entrega os teus filhos que agora estarão dispersando-se para as suas casas, e em teu nome santo eu dou esta reunião por finalizada, em nome do Senhor Deus, nosso Pai, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do nosso amado profeta irmão Aldo, enfim, de toda a Trindade excelsa, não só hoje, mas para todos sempre, em teu santo nome. Amém. Amados irmãos, vão todos com Deus, com a Santa Avó Rosa, e até uma próxima oportunidade.